Os produtos industrializados ocupam uma grande parcela do mercado de alimentos. Eles são bastante práticos, pois já vêm prontos ou semi-prontos, e apresentam maior durabilidade devido ao uso de aditivos químicos. Acontece que durante a fabricação, esses produtos podem sofrer adulterações, mudanças em sua composição que colocam em risco a saúde do consumidor. Controle de qualidade de alimentos industrializados é o tema de hoje do Viver Ciência. Alimentos industrializados são aqueles acondicionados em plásticos, latas, caixas e outras embalagens que os protegem do contato com o ambiente externo. Mas muitas vezes, o perigo não vem de fora. Durante o processamento, esses produtos podem ter sua composição alterada de maneira proposital. E essa adulteração ela é feita com o intuito principal de estar reduzindo o custo e prolongando a vida útil desse produto para que ele possa ser encaminhado para o mercado consumidor e que lá ele seja comercializado e despachado, ou seja, que a indústria não tenha prejuízo. Se ela vê que tem alguma matéria-prima ou produto que está com a vida útil se encerrando ou que a qualidade dessa matéria-prima esteja ruim, ela consegue fazer algum tipo de adulteração para simular como se fosse uma matéria-prima de boa qualidade, ela ser encaminhada para o processo e depois ser destinada para o consumidor. Os especialistas alertam que as adulterações são comuns no Brasil e acontecem em grande escala. O maior prejudicado, claro, é o consumidor, que adquire um produto diferente do especificado no rótulo e que pode causar intoxicação alimentar e outros problemas de saúde mais graves. E em alguns casos isso, uma vez indo para o consumidor e ele ingerindo dentro do corpo, algumas vezes esses adulterantes eles não são eliminados, eles acabam sendo acumulados no organismo e com esse acúmulo a gente não sabe o que vai acontecer. Às vezes não acontece nada, mas casos muito drásticos a gente pode ter o acúmulo desse material e ele desencadear algum problema de saúde, um problema muito sério que haverá necessidade de um tratamento especializado para ele sanar esse problema de saúde. Olá, bem-vindos ao Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é controle de qualidade de alimentos industrializados. Nossos convidados são o doutor em Química e professor do Instituto de Química da UFG, Luiz Henrique Keng Queiroz Júnior, e o doutor em Ciência dos Alimentos e professor da Escola de Agronomia da UFG, Celso José de Moura. Bem-vindos ao Viver Ciência, professores. Obrigado, é um prazer estar aqui para discutir esse tema tão importante que é qualidade de alimentos. Olá, Divino. Obrigado pela oportunidade de realmente discutir esse tema, como o professor Celso falou, que é extremamente importante para a sociedade. Bom, nós fomos às ruas de Goiânia para saber quais são as dúvidas da população sobre a adulteração de alimentos e bebidas. Vamos conferir a primeira pergunta. Oi, meu nome é Luan. Eu queria saber se essas adulterações de alimentos são sempre intencionais ou se podem ocorrer por outros motivos. A adulteração de alimentos, normalmente é feita intencionalmente para algum ganho de quem a fez. Porém, os alimentos podem ter alterações que não são intencionais, mas falha na conservação, falha na manipulação, que pode levar a uma mudança nas características do produto, embora não seja intencional, mas uma falha técnica. Aquelas adulterações intencionais têm por objetivo ganho econômico, e aí podem ser de diversas maneiras, de acordo com o produto e a empresa produtora. Ok, próxima pergunta na tela. Meu nome é Jerônimo. Eu queria saber qual que é o alimento, a bebida que é mais adulterada. Não temos uma estatística muito clara de qual bebida seja mais adulterada. Nós temos dentro dos alimentos grupos que normalmente dão mais força na mídia, que geram um ibope maior, e esses são mais explorados. Por exemplo, nós tivemos casos com leite, tivemos caso com carne, onde o pessoal explora bastante esse tipo de adulteração, porque são produtos de grande consumo, e com isso gera mais venda daquela mídia da qual está fazendo a divulgação. Ok, mais uma pergunta.
Meu nome é Cleibe e gostaria de saber se tem como a gente saber se o alimento está adulterado. Olha, Cleibe, é complicado a gente, sem análises laboratoriais, determinar se um alimento foi adulterado intencionalmente, com qualquer produto ou qualquer aditivo que o pessoal coloque. Porém, alterações por falhas de armazenamento, por falhas de manipulação, a gente pode sim observar. Por exemplo, você pega um leite que está ácido ou leite azedo, significa que ele alterou. Você pega um queijo que está amargo, esse queijo passou por um processo de alteração. E também carne, você pode observar sempre, ela muda de cor, ela muda de cheiro. Então essas características que mudam no produto podem ser observadas pelo consumidor. Ok, o Viver Ciência faz agora um rápido intervalo. Continue com a gente. Ainda hoje, você vai conhecer o estudo desenvolvido na UFG para identificar adulterações em bebidas e alimentos. E no quadro Casulo de Ideias, tem um bate-papo com Lucas, Amanda e Henrique sobre produtos industrializados. Na embalagem desses alimentos, na caixinha desses alimentos, tem um rótulo, né? Tem algumas coisas escritas ali. O que você acha que está escrito? Não sei. Não? Essa é a menor ideia. Eu achei que estava escrito comidas. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre controle de qualidade de alimentos industrializados. Nossos convidados são os professores Luiz Keng e Celso Moura. O professor Luiz Keng coordena no Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear do Instituto de Química da UFG um estudo que realiza a avaliação nutricional dos componentes de alimentos e bebidas. O objetivo é verificar se os compostos presentes nos produtos condiz com os declarados no rótulo e se estão dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Vamos conferir então os detalhes do estudo feito sobre suco de uva. Ao todo, foram analisadas 54 marcas de suco de uva do tipo integral, néctar e em pó. A técnica utilizada foi a da ressonância magnética nuclear. Essa técnica permite analisar tanto amostras líquidas quanto amostras sólidas, quanto materiais heterogêneos. E com essa técnica a gente consegue inserir a amostra, inserindo essa amostra num campo magnético que é aproximadamente 300 mil vezes maior do que o campo magnético da Terra, ter a informação dos constituintes químicos que estão presentes nas amostras que a gente está analisando. Não só o que tem, mas quanto tem de cada um desses constituintes, visando esse monitoramento para tentar identificar uma possível adulteração pela quantidade do material que estava lá. Das 24 marcas de suco integral estudadas, 5 estavam adulteradas. Das 20 de suco néctar, apenas 2 foram consideradas regulares. Já em relação ao suco em pó, todas as 10 marcas avaliadas foram reprovadas. No suco em pó foram verificadas quantidades de adoçante e corante acima do limite estabelecido pela legislação brasileira. No suco tipo néctar, chamou a atenção a quantidade de sacarose, o açúcar comum de cozinha. Em uma das marcas, em 1 litro de suco, havia um copo americano cheio de açúcar. Já no suco integral, tido como mais saudável, foram verificadas adulterações em relação ao etanol e à frutose. Devido à fermentação que ocorre no suco de uva integral, foi encontrada uma quantidade de etanol preocupante. Dependendo, tem casos que 1 litro pode ser que 1 litro de suco integral pode equivaler a meia lata de cerveja. Ou seja, para um público infantil que consome esses produtos, isso também é preocupante. E também o que foi encontrado em quantidades preocupantes no suco integral foi a frutose, que é açúcar proveniente da fruta, numa quantidade acima também, porque pode levar a distúrbios na produção de insulina. Pode prejudicar a produção de insulina em quem está consumindo. Professor Luiz, de acordo com a legislação, o suco de uva integral ele pode conter álcool. O problema foi a quantidade que vocês encontraram em algumas marcas, não é isso? Isso. Tem um limite, né, na legislação brasileira de quantidade de etanol que pode conter, um suco integral pode conter, e aí a gente encontrou esse limite de 0,5%, né, volume. E em 5 marcas, das 24 que a gente analisou do suco integral, a gente encontrou um valor acima de 0,5%. Em 3 delas, esse valor era alto o suficiente para corresponder a 1 litro desse suco
corresponder a aproximadamente meia lata de cerveja no que se refere ao conteúdo de etanol. E a nossa preocupação era o público infantil, por exemplo, porque ou idoso, enfim, em qualquer faixa etária, existem medicamentos que, se você tomar junto com o consumo de álcool, pode ter interação medicamentosa e o álcool pode atrapalhar o efeito desse medicamento no corpo. E, por exemplo, meia lata de cerveja pode ser que em algum caso venha a influir o consumo desse 1 litro desse suco. Professor Luiz, e no suco tipo Nectar, que é aquele suco de caixinha, né, que todo mundo conhece no supermercado, em uma das marcas vocês encontraram, a gente mostrou ali, a quantidade de 1 copo americano de açúcar. E tem gente que substitui os refrigerantes por esse tipo de suco, acreditando que está fazendo uma escolha mais saudável. Esse é um cuidado que tem que se tomar de fato, porque das 20 marcas que a gente analisou no caso do suco Nectar, em 2 delas a gente encontrou a quantidade de sacarose adicionada dentro do limite da legislação. Nas outras 18, a quantidade era acima do limite estabelecido pela legislação brasileira. E a gente tem um limite, assim, a quantidade de sacarose adicionada é de 10% em relação aos açúcares totais que tem na polpa que vai ser utilizada para fazer o suco. E em um dos casos, a gente chegou a encontrar 133% de sacarose, quando o limite era 10%. Então a gente tem uma quantidade muito expressiva de sacarose nesses sucos e muitas vezes tem-se como essa ideia de ser mais saudável que o refrigerante, mas não necessariamente é uma verdade absoluta, porque pode ser que em alguns casos você tenha uma injeção tão alta de açúcar quanto se encontra no refrigerante, por exemplo. Professor, em relação ao suco em pó, quais foram os problemas identificados? Bom, o suco em pó, todos eles, em todas as marcas que a gente analisou, a gente encontrou algumas inconformidades. As mais expressivas que a gente pode citar seria no caso do um corante, que é o azul brilhante. Ele é utilizado no suco de uva, geralmente, e esse azul brilhante ele tem um limite estabelecido pela legislação brasileira para ter nesses sucos, e a gente encontrou uma porcentagem de 3.850% acima do limite da legislação, que é estabelecido para o azul brilhante. Então é um consumo muito elevado e já a gente tem relatos na literatura de que o consumo elevado, não o consumo isolado, mas o consumo elevado e constante desse tipo de corante pode induzir a diversas doenças, inclusive a casos de câncer, alguns casos relatados. Mas o consumo exagerado, é óbvio que um consumo isolado não vai desencadear o câncer por si só. E o suco em pó é o mais consumido no Brasil? Sim. Quando a gente pega os dados da estatística do último levantamento que foi feito, que a gente encontrou no levantamento de mercado, a gente encontrou que o suco em pó ele foi consumido numa quantidade 10 vezes maior do que somados o consumo de suco integral, néctar e polpa, somando todas as outras fontes de suco, o suco em pó foi 10 vezes mais consumido do que as outras formas de suco. Professor, e agora, o que vocês pretendem fazer com esses dados que vocês obtiveram lá no laboratório? Então, o que a gente vai fazer, a gente está montando os laudos e a ideia é notificar o MAPA, no caso o Ministério da Agricultura, o laboratório Lanagro, né, que faz essas análises, para notificar quais foram os casos, as marcas que a gente encontrou, o que a gente encontrou de cada marca e encaminhar esses laudos individuais para as empresas, para notificar o que a gente encontrou nos lotes específicos, especificando os lotes que a gente analisou, para tentar alertar sobre essa questão da qualidade do produto que está chegando para o consumidor final. Professor, e o que o consumidor pode fazer para tentar se resguardar na hora de comprar, então, esse suco no supermercado, já que ele não sabe quais são essas marcas, né, avaliadas? Então, no caso do suco, é um pouco difícil, porque a gente tem, sem análise laboratorial, de fato, como o professor Celso comentou anteriormente, a gente fica meio que amarrado para saber da qualidade desse produto. Mas o que ele vai ter que recorrer é o sensorial, por exemplo, no caso do álcool, algumas marcas que a gente analisou, a gente pegou e triou pelo sensorial, falou, bom, essa aqui parece que está mais próximo do vinho. Então vamos analisar essas primeiro e coincidentemente essas primeiras que a gente triou eram as que tinham mais etanol. Então já foi uma análise sensorial que foi confirmada pela análise laboratorial. Então vai muito desse sensorial, do cheiro, do gosto. Então vai ter que ser esse conjunto para o consumidor, dependendo do suco néctar, você sente que ele está muito doce, né? Então já é perceptível ali. Então tem que ficar atento a esses detalhes sensoriais, porque sem uma análise laboratorial é o que o consumidor vai ter para recorrer a isso. Ok, o Viver Ciência faz agora mais uma pausa e você pode aproveitar esse tempo para conferir nossas redes sociais. Até já! Fica ligado, a Viver Ciência volta já.
Estamos de volta com o último bloco do Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é controle de qualidade de alimentos industrializados. Uma pesquisa do Instituto Datafolha aponta que 48% dos brasileiros não costumam ler as informações dos rótulos dos alimentos. Entre os 52% que leem, 35% afirmam entender apenas mais ou menos o que foi lido. Preocupante, né? E as crianças? Será que elas leem os rótulos ou escolhem os produtos com base nas embalagens mais coloridas, mais chamativas ou que têm seus personagens favoritos estampados? Acho que todos nós sabemos a resposta, né? Nós conversamos com os trigêmeos Lucas, Amanda e Henrique sobre esse assunto. Vamos conferir. Meu nome é Lucas e tenho 5 anos, né? O meu nome é Amanda e tenho 5 anos. Meu nome é Henrique e eu tenho 5 anos. Amanda, o que são alimentos industrializados? O que isso quer dizer? Produtos industrializados são aqueles que vêm no pacotinho, que vêm na garrafa, que vêm na caixinha. Todinho. Todinho, é um alimento industrializado. O que mais? Tá bolacha Anabel, pode ser macarrão. Macarrão. Chuchu. Chuchu não. Não, chuchu não. Na embalagem desses alimentos, na caixinha desses alimentos, tem um rótulo, né? Tem algumas coisas escritas ali. O que você acha que está escrito? Não sei. Não? Não tenho a menor ideia. Eu achei que estava escrito comidas. Comidas? Ó, lá vem escrito assim, a data de validade do alimento, a informação nutricional, né, quantidade de gordura, de açúcar, tudo isso vem escrito lá no rótulo. Imagina a situação, você vai comprar um suco de uva, daqueles de garrafinha. E ali, no rótulo, na garrafa, está dizendo que é suco, que não tem álcool, mas na verdade tem álcool. E você compra esse suco. E aí? Aí eu bebo. O que acontece se você beber esse suco? Pode morrer? Não. Fica com dor de barriga. Mas tem álcool, criança não pode beber álcool, né? Aham. Mas, tipo, cerveja eu não bebo. Nem quando eu crescer e ser adulta, viu? Professor Celso, qual que é a importância de ler os rótulos, né, dos alimentos e o que precisa ser feito para tornar esses rótulos mais acessíveis, mais claros ao consumidor? Bom, o rótulo dos alimentos ele é aproveitado para dar informações ao consumidor de todos os aspectos, desde características do produto até maneiras de conservação. Então, a leitura desses rótulos é fundamental para você saber o que está consumindo, se está, por exemplo, dentro do tempo de validade e o que contém nesse produto. A legislação de rótulo do Brasil está a cada dia um pouco mais complexa, porque vai se agregando e colocando mais necessidade de informações, inclusive se utilizando os termos muito técnicos que a população não conhece, não consegue decifrar. Ela lê, mas não entende o que tem lá dentro, como as crianças falaram. Então, uma das coisas que a gente precisaria é buscar rótulos mais simples, de forma que criasse uma forma de comunicação com o consumidor mais clara, mais objetiva. Com o atual momento, que se há necessidade de falar dos alergênicos, que hoje virou moda as pessoas terem alergia de compostos naturais dos alimentos, então a Vigilância Sanitária, com uma resolução recente, ela impõe que tem que se colocar todos esses dados. Por exemplo, o leite se coloca no leite, numa embalagem de leite, que 1 litro de leite contém leite. Por quê? Porque todo mundo, boa parte da população, diz que tem intolerância à lactose. A lactose ficou sendo um alergênico. Assim como outros produtos que têm determinado componente, como o caso do glúten, nos produtos derivados do trigo, que tem que ser anunciado que tem trigo. Porque esse composto, para um determinado grupo de consumidor, realmente pode causar problemas. Então, uma forma da gente clarear isso aí, primeiro, seria
uma comunicação massiva ao consumidor, falando desses problemas e tornar o rótulo mais claro e até legível, porque determinados produtos você não consegue ler devido ao tamanho tão pequeno da escrita, por falta de espaço no rótulo. Talvez uma campanha mais ampla na mídia, uma divulgação educativa, as escolas desde a infância começar a trabalhar essas informações, poderíamos ter rótulos mais efetivos em termos de informação. Professor Luiz, além do suco de uva, vocês estudaram também o queijo mussarela, não é isso? Conta pra gente como que foi essa pesquisa. A gente avaliou o caso do queijo mussarela, o efeito dele ser acondicionado fora da geladeira à noite, ou, na verdade, a prática, né, de desligar a geladeira à noite, o refrigerador à noite no supermercado, por exemplo, para economizar energia, e aí religar pela manhã, se isso teria algum efeito na constituição química desses queijos. E aí a gente fez essas simulações, e aí acompanhando durante as semanas até o prazo de validade, resumidamente, o que a gente encontrou foi que o perfil químico daquele queijo que ficou acondicionado corretamente durante todo o período de validade, ele era um perfil X, e esse mesmo perfil X, ele era alcançado pelo queijo que ficava fora da refrigeração adequada à noite, dentro da refrigeração adequada pelo dia, mas ele foi alcançado com 60% do tempo. Então foi equivalente a um queijo que teria validade de 10 meses, ele alcançou o perfil químico dessa validade de 10 meses com 6 meses, no caso dele ser acondicionado inadequadamente, segundo o que o fornecedor indicava no rótulo. Então, quimicamente, ele encurtou essa validade química, digamos assim, no que se refere ao perfil químico. Professor, nosso tempo está chegando ao fim, mas rapidamente, como o consumidor pode se precaver, então, na hora de comprar esse queijo mussarela? Bom, no caso do queijo mussarela, o que ele pode observar é chegar no supermercado, principalmente de manhã, assim que o supermercado abriu, e observar se aquela embalagem de queijo, ela tem esse aspecto molhado, úmido, porque caso ela tenha esse aspecto molhado, úmido, é um indício forte de que ele não estava acondicionado adequadamente. Então não tem como saber se aquele queijo, naquele momento, estava vencido, digamos assim, quimicamente. Mas se ele não está acondicionado adequadamente e a validade dele está muito próxima, então falta uma semana, faltam 2 dias, 3 dias, quimicamente a chance de ele já ter alcançado aquele perfil químico da validade adequada, digamos assim, é muito grande. Então a ideia seria evitar esses produtos que têm um vencimento muito próximo quando se encontra frequentemente pela manhã esse produto úmido, molhado, com indício de má refrigeração. Então fica aí a dica e assim a gente encerra mais um Viver Ciência. Professor Luiz Kengo, obrigado pela participação no nosso programa. Eu agradeço, Divina, a oportunidade dessa discussão e a gente está aberto à interação com a sociedade para divulgar mais esse trabalho. Obrigado, professor Celso Moura, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Divino, e a gente se coloca à disposição para discutir qualquer assunto relativo à tecnologia de alimentos. Obrigado. Sempre devemos informar o consumidor. Claro. E obrigado também a você que nos assiste, lembrando que você pode continuar acompanhando o Viver Ciência através do nosso site e das nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima!